Bienvenidos y bienvenidas. Soy Cecilia Di Princio, licenciada en musicoterapia desde Argentina, y les doy la bienvenida desde la organización Latin American Music Therapy, que reúne musicoterapeutas de todo el mundo que se identifiquen como latinos, latinas o latines. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes este video que está dedicado a la temática del carnaval, puntualmente en países de Sudamérica como Argentina, Brasil y Uruguay. Distintos colegas van a estar contándonos cómo se celebra esta festividad en cada uno de estos países. Además de ser una festividad que involucra a la música y al movimiento, es una celebración que tiene que ver con los contextos de cada territorio. Y nos pareció muy importante poder conocer un poquito, aunque sea de este background cultural popular, porque además de ser interesante para nuestra región, es importante que sepamos como musicoterapeutas sobre estas festividades que pertenecen al patrimonio cultural de los posibles pacientes que podemos tener. Entonces, cuando nos encontramos con algún paciente de Latinoamérica, vamos a poder saber y conocer de qué se trata esta festividad y que es muy importante para nuestra región. Y nos va a permitir tener, además, material de su historia sonoro-musical de cada uno de estos pacientes, que además nos vamos a poder vincular de otra manera y sabiendo su historia y respetándola. Agradecemos muchísimo a los colegas que participaron en toda esta información que nos van a brindar y esperamos que disfruten muchísimo de este video y que ahora conozcan mucho más acerca del carnaval y también pueda cada uno desde su lugar festejar y contagiar esta alegría que conlleva esta festividad. Bueno, los dejo con el video y con los colegas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carla Leiva, yo soy licenciada en musicoterapia y soy uruguaya. Les voy a contar un poquito sobre el carnaval en Uruguay. Bueno, empieza a fines de enero y termina a principios de marzo. Dicen que es el carnaval más largo del mundo, porque dura más o menos 40 días. Empieza con un desfile inaugural donde concursan todas las agrupaciones que son las murgas, las comparsas de negros y lugolos, los parodistas, los humoristas y las revistas. Después me voy a detener en alguno de esos. Pero aparte de ese desfile, van a ver durante todo el mes en distintos escenarios barriales que se llaman tablados, van a volver a participar y a mostrar su arte. Bueno, quería parar un poquito en las murgas y en las comparsas, que es como lo más popular dentro del carnaval, por la importancia que tienen estas dos agrupaciones. Porque, por ejemplo, las murgas, es un coro acompañado de 3 instrumentos, del bombo, del platillo y el redoblante, pero que es como un medio de comunicación donde las canciones tienen una crítica social, es como la canción de la calle, ¿no? Del barrio, donde una inmensa mayoría se siente identificado, ¿no? Entonces, en los tablados, son estos escenarios barriales, donde se van a presentar las murgas y otras agrupaciones, eh, trasciende generaciones, ¿no? Trasciende como distintos niveles socioeconómicos, si se quiere. Es como un lugar de encuentro donde uno se siente identificado, es como un lugar de pertenencia. Bueno, ahí están las murgas, ¿no? Y yo creo que ahí está la importancia, ¿no? Y la influencia que tiene en la cultura uruguaya. Después están las comparsas. Bueno, el candombe es otro de los ritmos como más populares del carnaval. Eh, es un ritmo que está conectado a las raíces afro-uruguayas, ¿no? Esta tradición de tocar los tambores en marcha.
se toca con un mismo tipo de tambor que está en 3 tamaños. Es el piano, que es el que tengo acá, que es el más grave. Después el mediano se llama repique y el más chico se llama chico justamente. El candombe, al igual que la murga, trasciende el carnaval en sí mismo, ¿no? Como que en carnaval se festeja y se exhibe, pero durante todo el año se practica, digamos, entre comillas, se toca, ¿no? Todas las semanas, espontáneamente en los barrios y en festivales y demás. Entonces es como una parte re importante de nuestra cultura. Entonces, un poco la importancia que yo veo en el carnaval en general y en particular en la murga y en el candombe, es que son generadores de identidad, dan sentido de pertenencia, generan lazos sociales. Bueno, y en las sesiones mismas de musicoterapia es un lugar de encuentro fácil, ¿no? Porque incluso cuando uno todavía aún no conoce al usuario, hay un lugar común que más allá si le guste, si no le guste, hay un lugar común conocido, digamos. Como son músicas y ritmos que vienen pasando de generación en generación, también están en un inconsciente colectivo. Entonces, creo que es un medio de encuentro súper eficaz en ese sentido. Bueno, y por último, quería como destacar esta característica del carnaval, que es como, es del pueblo y es del cuerpo, no es del soltar. Entonces, está bueno tenerlo en cuenta, esa característica en una sesión, ¿no? Esto de la liberación, ¿no? Esto, por ejemplo, el candombe es muy pulsional. Entonces, ahí están como las características de las músicas del carnaval que pueden influir en un quehacer musicoterapéutico. Bueno, espero haber sido clara y bueno, les dejo unos videitos para que puedan disfrutar y conocer un poco más de estas bellas músicas.
soltarle la correa al antojo y festejar. Dicen que hoy está de paro la responsabilidad. Hoy se tira la chancleta y mañana se verá. En la esquina se escuchó una doña comentar: nadie se hace cargo de nada. Cuando llega carnaval, venga y súmese al festín, incendiado y derrochado. Cante vida y no escatime, que el futuro es ilusión. Siempre tablado como un espejo de nuestra vida, roto reflejo, los pizarrones gritan de lejos, dicen que hoy cantan un título viejo. Siempre tablado, canto ancestral, como un espejo, suena otra voz de nuestra vida, viejo ritual, roto reflejo, esos indios, los pizarrones gritan de lejos, dicen que canta, pase a escuchar lo viejo que es carnaval. Bye. Hola, ¿qué tal? Soy Florencia Vázquez, soy licenciada en musicoterapia y soy de Argentina, estudié en la Universidad de Buenos Aires y hoy vamos a hablar del carnaval. Nuestro país es un país muy grande, tiene una extensión territorial muy grande y también tiene una diversidad cultural muy heterogénea. Entonces el carnaval no se festeja de la misma manera en todos los lugares del país, sino que hay diversas manifestaciones y expresiones que van adquiriendo particularidades diversas, diferentes en cada lugar. Hoy vamos a hablar específicamente de la ciudad de Buenos Aires y de una de las expresiones de carnaval más importantes, que es la murga porteña. Que trae sus vientos de libertad y dice versos que cantan lo que otros quieren callar. Llega de un barrio tan viejo como vieja es la ciudad, transformando en ceremonia lo que ve en la oscuridad, escribiendo con memoria lo que escucha en la barriada, en sus calles que nos cuentan revoluciones ganadas. ¿Será que esta murga grita la voz del pueblo que clama, que ya se hartó del silencio y alegrías postergadas? ¿Será que es tiempo de gloria? Llegó nuestra primavera, el carnaval nos recibe con sus alas compañeras, con toda la rabia negra. Desde mucho tiempo atrás, las palmas de los gitanos se embarcan al compás. Firme la murga porteña es la que hoy se planta acá, vistiendo 5 colores, valentía y dignidad. Truenos de bombo y platillo sobrevuelan la ciudad. Llega el quinteto, señores, rotosos de Montserrat. Bueno, murga no es una palabra que designe una sola cosa, eso es importante. La palabra murga se usa en muchísimos contextos. Hay murgas uruguayas, hay murgas gaditanas, hay murgas panameñas, salteñas, porteñas. En Argentina el formato de la murga no tiene una fecha de origen ni una línea sola de desarrollo, sino que es un fenómeno que se ha ido alimentando de distintas artes populares que le han dado este formato particular que estamos viendo ahora, en donde se entrecruzan el maquillaje, el vestuario, la música, la poesía. La historia de la murga es muy interesante y si bien ahora no tenemos tiempo de profundizar, hay como algunas cuestiones históricas que me parece importante rescatar. La murga llega al Río de la Plata a mediados del siglo XIX y viene como herencia de la murga gaditana de Cádiz, España, de la mano de las olas inmigratorias españolas.
y tiene una tradición que viene también de ese mismo lugar, teatral, callejera, de crítica y de humor. Y ya a fines de 1800, cuando se cruza, esta herencia se cruza y se encuentra con otras culturas y que estaban vigentes, y bueno, y que se empiezan a entrecruzar esos discursos como el circo, el tango, la milonga. La murga se influencia por estas manifestaciones del carnaval vigentes y también de la cultura afroporteña, que estaba muy vigente en ese momento. Durante el siglo XX las murgas crecen, y los corsos, que son las fiestas de carnaval, que son fiestas que son siempre en la calle, en donde se acercan los vecinos, se hacen desfiles de murgas y las personas también se encuentran, empezaron a crecer y empezaron un poco como a establecer distintas tradiciones que se fueron encontrando y desarrollando, y le dan a la murga la característica estética y esto que estamos viendo específicamente en el videito que acabamos de ver. El bombo con platillo es un símbolo muy importante y el corazón un poco de la murga. La murga argentina, la murga porteña, ha tenido su nacimiento en Buenos Aires, pero se ha expandido a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hoy hay murgas en casi todas las provincias. Y bueno, y cada provincia, cada región del país también ha tomado una identidad sonora y estética específica, que también tiene que ver con el diálogo entre la murga y los contextos culturales diversos, como contaba al principio. Pero el bombo con platillo está siempre presente y es un instrumento que también está presente en distintas regiones de Latinoamérica, en Chile con los chinchineros, en algunas músicas del Pacífico colombiano, en Brasil también. Pero aquí en Argentina ha tomado una identidad sonora y una técnica específica que le da como la característica distintiva. El bombo con platillo está desde los primeros registros vinculados a la murga, al principio con parche de cuero y sogas, hasta su configuración actual, y bueno, y forma parte muy, muy, muy importante del desarrollo del género. Tirando la manga por la tardecita, salgan a la puerta, llegó la murguita, llegó la murguita de Villarreal, tomándose en toda la vida real, con chistes picantes, con buenas canciones, con saltos, piruetas, con imitaciones. Escuche, vecino, salga a la vereda, no importa que esté en pijama o camiseta. Che, Picuí, decime, ¿la viste bailar a la Salo? Y a la Pipi Ayelén, y a Nico, a Gabo, a Aqua, a David, a la Polo, Yani, Cari, Sole, Yami, a Laurita y al Mati y al Pipi chiflado, ¿los viste? ¿Y qué esperás? 10.000 murgueros inventando el arte popular. En la actualidad conviven solamente en la ciudad de Buenos Aires alrededor de unas 150 murgas, con un promedio de 100 personas cada una, así que estamos hablando de muchísima gente que le pone el cuerpo, la cabeza y el corazón al carnaval. Durante el mes de febrero, en todos los barrios de la ciudad hay corsos que dependen de una comisión del carnaval, del gobierno de la ciudad, y también hay un circuito independiente que está conformado por murgas de la ciudad y también por murgas del conurbano bonaerense, que son las zonas aledañas a la ciudad. Hay un movimiento nacional de murgas que nuclea murga de todas las provincias y se organizan encuentros regionales y nacionales de murga.
que han llegado a convocar a muchísima gente a lo largo de todas sus ediciones. El género murga carga también un poco en sus espaldas el poco registro y la consideración en la escala cultural argentina. Es una música que no siempre está del todo valorada como se merece. Y nos ha costado un poco como sociedad reparar en la complejidad del mensaje, en los lenguajes que interactúan, en toda la dimensión estética que construye ahí lo que estamos viendo, que es tan hermoso y tan complejo, y también en encontrar allí un espacio de reflexión, de crítica a la realidad, de revisión de las cosas que suceden. Pero bueno, lo cierto es que hoy las murgas están activas y vigentes. En la actualidad no solamente funcionan durante el periodo de carnaval en febrero, sino durante todo el año, no solamente en cursos, sino en espacios callejeros, en teatros, bueno, y de múltiples maneras. Espero que les haya gustado esta pequeña semblanza del carnaval, de este pedacito del carnaval argentino que es la murga porteña. Y agradecer por la invitación a Cecilia Diprincio y nos estamos encontrando en próximas ediciones. Ahí. Saludos, estudiantes profesionales de musicoterapia. Me llamo Camila Gonçalves, yo soy musicoterapeuta en Curitiba, Brasil. Soy también profesora y estoy en mi clínica. Y también con mi colega musicoterapeuta y profesora y percusionista que trabaja mucho en carnaval en Brasil, María Carolina Simões dos Santos, a Carol. Vamos a hablar un poco de carnaval y musicoterapia y vamos a hablar en portugués y a veces yo voy a hablar una u otra cosa en español. Desde ya, muchas gracias por la invitación de la Red Latinoamericana de Musicoterapia. Estamos re contentas de estar aqui. Carol, é com você. Olá, Camila, tudo bom? Tudo bom a todos que nos escutam? É um grande prazer estar aqui. Obrigada, Camila, pelo convite. Obrigada à Rede Latino-Americana de Musicoterapia. Peço desculpas por não falar em espanhol, mas acho que eu vou me comunicar melhor tentando falar mais devagar em português. Estou muito feliz em poder falar de duas facetas importantíssimas da minha vida, que é a musicoterapia e o carnaval, e como elas podem se comunicar e se comunicam muito. Então, como Camila disse, sou professora, musicoterapeuta, estou em São Paulo, Brasil, sou professora na graduação de musicoterapia da FMU e carnavalesca há muitos anos como mestra de blocos percussivos e percussionista. Muito obrigada. Maravilha! O carnaval também faz parte da minha vida desde criança. Eu toco aqui em Curitiba, numa escola de samba, já faz alguns anos. E existe uma ideia de que em Curitiba não tem carnaval, mas isso não é verdade. O carnaval é algo que se estende por todo o território brasileiro e a gente vai ouvir um pouquinho mais com a nossa apresentação. Pode dividir, Carol. Vamos lá, vou compartilhar a tela. Acho que foi. Deixa eu tentar colocar. Pronto, ótimo. Bom, como a Camila iniciou, né, existem muitos mitos em relação ao carnaval dentro do Brasil mesmo e, claro, fora do Brasil muito, né? Como, por exemplo, dizer que em Curitiba não tem carnaval. O que é mentira, tem muitos blocos e escolas de samba em Curitiba, assim como muitas pessoas antes diziam que em São Paulo também carnaval não era tão legal de se pular, né? Carnaval, não tinha carnaval em São Paulo, ou em muitos outros lugares do Brasil. Isso vem de uma ideia errônea, né? Por conta da grande exportação do carnaval que existe para fora do Brasil, que se concentra muito na ideia do carnaval ser somente samba e Rio de Janeiro, o que inegavelmente são potências do carnaval. Claro, o carnaval do Rio de Janeiro é conhecido mundialmente e foi o primeiro cartão postal mesmo para se entender carnaval no Brasil, mas hoje a gente já sabe e já celebra que o carnaval ele é muito mais que samba e muito mais do que a cidade do Rio de Janeiro, que é maravilhoso, mas o carnaval está no Brasil inteiro e não só pela vertente do samba.
Existem muitos ritmos, muitas manifestações culturais lindíssimas e riquíssimas que remontam o carnaval desde os seus primórdios, que acontecem em outros estados, com outra população, e que são tão carnaval quanto o samba e quanto o Rio de Janeiro. E uma das nossas propostas hoje é justamente trazer essa perspectiva, sair um pouquinho do samba, do Rio de Janeiro, e entender que o carnaval no Brasil é múltiplo, diverso e plural. Então, se a gente começa aqui vendo, a gente trouxe algumas imagens, né? Essa pergunta se o carnaval é samba, e pelas imagens a gente traz algumas possibilidades diferentes. Também não é nossa pretensão falar de tudo isso, seria impossível, né? Mas, por exemplo, nós temos o caboclinho, que é essa primeira imagem, nós temos o frevo, nós temos os bloquinhos e blocos de rua, nós temos aqui o maracatu de baque solto, e também temos o carnaval de quadra, né? O carnaval de escola de samba, né? E isso sem contar outras tantas manifestações que acontecem no período do carnaval, mas que, para acontecer no período do carnaval, são trabalhadas o ano todinho, em comunidades, com muitas pessoas envolvidas. Porque no Brasil, o carnaval, acho que pode ser dito como uma filosofia de vida. Muitas pessoas dependem do carnaval, precisam do carnaval, né? Tanto como ganha-pão, né? Como trabalho, ganha-pão, estrutura socioeconômica, tanto quanto expressão artística, né? Então, o carnaval é um momento muito esperado e vivido por praticamente toda a população, seja para você descansar no feriado, se você não for um folião, né? Ou seja para você colocar literalmente o seu bloco na rua, o que vai mexer com toda a estrutura da cidade, do bairro, das pessoas envolvidas, dos foliões e dos artistas que estão envolvidos nas manifestações. Assim que podemos dizer, carnaval é samba, pero não solamente samba. Dê força, velho, pra caminhar. Dê força, velho, para ver o seu olhar. Dê força, velho, pra caminhar. Dê força, velho, para ver o seu olhar. Pode passar, Carol. Aqui. Y así tenemos que el carnaval en Brasil es plural, así que hay distintos ritmos y manifestaciones en el carnaval en ese mismo periodo de tiempo y en todas las partes de Brasil. Yo estoy allí en el estado rosado y Carol está en el estado mais abaixo, azul, sim. Mas o carnaval é no Brasil inteiro e é plural. Pode falar, Carol, um pouco mais dos ritmos carnavalescos e de onde então, vem, né? De onde vem isso? Exatamente, de onde vem, né? Então, nesse desenho, assim, a gente tem o mapa do Brasil e diferentes desenhos com as possibilidades rítmicas, né? Nos estados, dá para ver que tem bastante coisa, né? Então, sim, temos aqui, né, o Rio de Janeiro com a porta-bandeira, né? Mas olha só, temos o maracatu, temos o forró, temos o boi-bumbá, temos o cacuriá, temos o boi de Parintins, temos os afoxés, temos uma série de manifestações acontecendo no Brasil inteiro, claro, durante o ano todo, mas também durante o carnaval. Então, aqui um texto básico, né, falando de samba de quadra, marchinhas, afoxés, maracatus e frevos, né? São apenas algumas dessas inúmeras manifestações, porque a nossa cultura, ela floresce a partir de raízes ameríndias e afrodescendentes, né? A partir da colonização, né, que o Brasil sofreu.
E isso faz com que a gente tenha, em diferentes estados e regiões do Brasil, uma característica de carnaval, né? Com um ritmo específico, uma manifestação específica. Então, por exemplo, o samba de quadra, ele se concentra bastante no Sudeste, mas hoje a gente já consegue achar escolas de samba também no Brasil inteiro. As marchinhas, que foram uma das primeiras manifestações carnavalescas do Brasil, né? Também a gente consegue achar no Brasil inteiro. Os afoxés, maracatus e frevos já são ritmos nordestinos, né? Que a gente acha no carnaval aqui do Nordeste, essa área toda laranja e amarela, né? Mas a gente pode falar de outros ritmos, como catiras e fandangos, que também acontecem durante o carnaval, entre outras possibilidades. Então, o Brasil inteiro entra em carnaval na época do carnaval, o que é muito bom. Na Bahia, oitava maravilha, eu nunca irei te deixar, meu amor. Meu bloco bailarino cantando comigo, eu vou dançar ao negro toque do agogô, curtindo a minha vanidade na cor. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Vocês cantando de novo, Pode seguir. Aí a gente passa... Pode falar, Camila, por favor. Não, a ideia nossa é colocar um pouco das características do carnaval no Brasil. E é difícil falar do carnaval porque a gente também sente muita coisa no carnaval. E uma das primeiras coisas é a questão da crítica social, da crítica política que se faz em relação às estruturas de poder no Brasil. Eu me lembro agora, estou me lembrando do enredo do Paraíso do Tuiuti, por exemplo, em 2018, se não me engano, né? Que vem denunciar uma questão política envolvendo o tipo de contrato de trabalho que se faz no Brasil. Então, ele vem cantar, não sou escravo de nenhum senhor, ou seja, há uma alusão à escravidão, mas há também uma crítica, porque as condições de trabalho estão piores no Brasil. E isso vem aparecer no carnaval, e a gente tem uma sensação muito catártica, né, Carol? Quando a gente vê essas críticas aparecendo, e não só na escola de samba, mas também em muitos blocos e muitos espaços, né? O carnaval ele não se sustenta sem a crítica social e política, né? Acho que é uma inocência pensar que é um feriado só para pular, que divertido, e é muito divertido. Eu, pessoalmente, né, como fuliã, também amo o carnaval, a parte de pular, mas o carnaval ele é uma crítica social e política desde a existência dele aqui no Brasil, né? Que começou muito elitista e quando deu de encontro com as raízes afrodescendentes, né, se reformulou para entender que o batuque, né, a musicalidade é um ato de resistência, né? Então, o carnaval, ele é um momento de se dizer o que está errado, o que precisa mudar, para ironizar também, né? Ironizar, fazer chacota, trazer outras possibilidades que encaram como uma crítica social. Desde você colocar o seu corpo na rua, de você entender o seu corpo como um ato político também, de você se libertar de algumas amarras com as fantasias, com os, entre aspas, disfarces, né? Eu coloquei aqui um pouquinho de glitter, tentei mudar aqui um pouquinho a luz, porque no carnaval a gente coloca coisas no nosso corpo, né? Para dizer, para apontar o que não está certo e principalmente apontar uma possível solução, né? Então, máscaras, fantasias, glitters, disfarces, que revelam e enaltecem, né? A gente tem a presença do tambor
em todo o Brasil a presença do tambor, que é um símbolo de resistência e de transformação, que é um símbolo que traz a crítica por si só, né? E a dualidade do sagrado e do profano, né? Então, o que é sagrado, o que é o profano e o quanto a gente pertence a esses dois mundos e à comunidade. Então, o carnaval é sobre pular, é sobre se libertar e é sobre se libertar das amarras, como um símbolo de resistência e crítica, no caso, né, ao governo, à política, a tudo que, inclusive, tenta muito sabotar o carnaval, né? Tenta muito fazer com que o carnaval acabe ou seja visto como uma festa impura, por assim dizer, né? Principalmente com a onda de conservadorismo, né, que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos, né? Existe uma vontade de marginalizar ainda mais o carnaval, né? Mas quando isso acontece, o carnaval vem com ainda mais força, né? Mostrando que não, carnaval é necessário, não só por uma festa, mas por uma sobrevivência do povo brasileiro. E aqui a gente trouxe um pouquinho do maracatu, né, Camila? Isso, então a ideia é que não dá para falar de todas as manifestações, mas a Carol, principalmente, tem uma paixão aí pelo maracatu, que ela vai falar para nós. E aí vale a pena pensarmos da onde que vem cada manifestação, ela tem a sua história e cada símbolo tem o seu significado, desde os cortejos, enfim. Então, a Carol vai falar um pouquinho disso, principalmente da origem, e aquela foto está a Carol também tocando maracatu, para a gente ver, tá bom? A gente pensou no maracatu, né? Maracatu, como a Camila disse, é uma paixão minha, né? Eu toco maracatu há muitos anos e tenho o privilégio de poder ir até Pernambuco e fazer parte de uma nação de maracatu, que no caso é a Nação Estrela Brilhante do Recife, que é essa foto aqui de cima, esse pessoal aqui tocando. Eu que tirei essa foto, é o próprio maracatu tocando lá no Alto Zé do Pinho, que é o local, né, a comunidade onde o maracatu foi criado e sobrevive até hoje. É um maracatu que tem mais de 100 anos de idade e é um dos novos, nem é um dos tão mais velhos, assim, mas o Estrela Brilhante de Recife foi fundado em 1906, né, lá no Alto Zé do Pinho, em Pernambuco. E o maracatu é uma manifestação cultural carnavalesca, né, que segue o calendário do carnaval, de origem nagô, e é uma das manifestações mais antigas que a gente tem no Brasil, né, afro-brasileiras, e se dá ali, né, em Pernambuco, principalmente região de Recife e o interior próximo, né, e vai remontando os cortejos dos reis de Congo. Então, ele se iniciou até como uma ação de sincretismo, né, de poder remontar alguns rituais, né, da corte portuguesa. Aí existe aí uma ideia de que, entre aspas, está remontando e outro também está tirando um sarro, né? Os negros tiravam um sarro dos portugueses também nessa ação, né? Então, existe uma corte composta por reis, rainhas, damas de passo, vassalos, que são, inclusive, os tocadores de tambor. Acho que é super simbólico isso, né? Os vassalos serem os tocadores de tambor, que tocam essas alfaias, que são esses tambores grandes. Eu estou tocando é um tambor de madeira grande, assim, com pele de animal, falando bem rapidamente, né? E aí existe uma evolução, né, dessa bateria, dessas alfaias, junto com abês, gonguês e caixas, né? E o cortejo vai sendo feito na rua, vai sendo, né, todo mundo caminha com a rainha à frente, com o rei à frente, com a dama do passo, que é uma figura que segura uma boneca, literalmente uma boneca, que para o maracatu, essa boneca é o santo, né? É a parte da religião, no caso, né, da matriz africana, que é o candomblé, né? É uma religião de um ritual candomblecista, e na boneca se tem o orixá. Na boneca se tem o orixá que toma conta e que rege essa nação de maracatu. Então, a gente vai à noite, né, desfila pelas ruas, sauda os tambores, é uma manifestação periférica, assim como a maioria das manifestações tradicionais brasileiras afrodescendentes e ameríndias também. E acontece no carnaval,
curiosamente, durante o carnaval, os desfiles também têm uma competição, assim como as escolas de samba. Então, as nações desfilam e existe uma nota entre elas, e vai existir uma vencedora, porque isso também dá um recurso da prefeitura, né? A prefeitura ajuda, né, com essa competição que existe, né? Ajuda com patrocínio as nações a sobreviverem, porque não é fácil, né? É muito marginalizado, inclusive pelas próprias comunidades, né? Pessoas no próprio Recife que acham que é uma baderna, né? Um monte de gente tocando tambor, um monte de baderneiro, que é uma coisa que a gente escuta em muitas instâncias, né? Então precisa de muita ajuda para sobreviver. E é uma manifestação linda, riquíssima, carnavalesca, brasileira, antiquíssima, e que saúda as raízes candomblecistas, afrodescendentes que a gente tanto precisa conhecer. Sí, así que, solo diciendo un poquito en español, el maracatú tiene origen africana y es un cortejo que se pasa por la noche en que hay una saudación, así que hay la reina, la parte más noble y los vasalos que van a tocar los tambores que se llaman alfaias. Y a dama do passo segura uma muñeca que significa el orixá, que remonta al candomblé, una religión de origen africana también. Y hay mucho prejuicio, mismo en Brasil, en especial a religiones africanas y al sincretismo, a las misturas que son brasileñas y que hacen parte de Brasil, pero asimismo hay un prejuicio. Y es una manifestación periférica y hay también una competición y quien va a ganar gana un poco más de finanzas que la ciudad pasa a pagarlos. ¿Sí? Assim um pouquinho do maracatu para gente. Perfeito. Graças, Carol. Camila, a gente está chegando perto de 20 minutos. Pois é. Talvez a gente possa continuar e mandar duas partes, parte 1 e parte 2. Pode ser uma ideia. Senão a gente não sobrevive. Senão a gente vai ficar treinando para fazer em menos tempo. Eu também concordo. Então, pensando que agora é a segunda parte. Olá a todos! Olá! Vamos a la segunda parte de Carnaval em Brasil, porque hay mucho que decir y aún no hemos llegado a la musicoterapia, pero estamos cerca. Yo soy Camila, esa es Carol. Y Carol va ahora mostrar un instrumento musical que se llama abé o chequeré. Yo lo conozco más como chequeré, por ejemplo. Ella conoce más como abé. Y mira, ¡ay, qué lindo! Y Carol va, bueno, ese es hecho de cabaza y es una maraca, un maracá. Y ella va a tocar un poquito. Toca aí, Carol. O abé, ele, como nós estávamos falando do maracatu, né? Ele é um instrumento presente no maracatu, tocado na parte da frente, eles vêm primeiro do que os tambores. É um instrumento que tem uma simbologia seria um sagrado feminino, por assim dizer, por ter a cabaça, né, e as contas. E hoje ele é um grande símbolo não só do maracatu, mas de outros ritmos, mas principalmente do maracatu. Tanto que, depois de muitos anos, escolas de samba quiseram implementar o abé no samba de quadra, mas ele tem uma característica maior no maracatu e também em rituais afrodescendentes, né? Dentro de música do terreiro, ele também é presente. Então, eu vou tocar só um pouquinho para ficar com água na boca, né, Camila? Quem sabe Isso. A gente se encontra depois mais uma vez para ensinar. Então... E esse ritmo que eu fiz,
E esse ritmo é o ritmo tocado no maracatu. Existem outras formas de tocar, mas esse é o mais característico do maracatu. Então, quisemos trazer um pouquinho também de interatividade para vocês. Sí, así que el chequeré, como si fuera una cabaza, y OAB, y es el primer instrumento que va en la frente en maracatú, y hoy está muy conocido, así que otras manifestaciones usan ese mismo instrumento, como a veces en el propio samba, ¿sí? Cuando decimos samba de cuadra, es el samba en Río, en que la gente conoce más. Pode passar, Carol, adorei. E chegamos! Carnaval e musicoterapia! Bom, chegamos nessa parte tão especial, que acho que é especial para Camila também, que é a gente poder juntar as duas coisas, né? Poder também trazer o carnaval para a musicoterapia e vice-versa, musicoterapia para o carnaval. E aqui é um pequeno trecho da minha dissertação. Eu tive a oportunidade, né, de fazer um mestrado, e esse ano mesmo defendi a minha dissertação, que vai falar sobre a relação de mulheres e tambores, né? Que é, enfim, a minha linha de pesquisa já há um tempo. Estou bastante feliz de ter podido fazer isso, né? De ter hoje essa pesquisa, né? E por que aqui o carnaval? Porque o cenário da minha dissertação, da pesquisa que eu fiz, é justamente o carnaval. Então, ela se chama Mulheres Pagu e o Tambor, Experiências Sonoras de Pertencimento, justamente porque Pagu, assim como vocês podem ver nas fotos, nos surdos, né, nos tambores que as mulheres estão carregando, né, escrito Pagu. Pagu é um bloco de carnaval composto somente por mulheres. Nós somos em 150 mulheres e crescendo, né, que vai às ruas de São Paulo, no centro de São Paulo, no carnaval, tocando todas juntas, somente com regências femininas, e tocando músicas que foram eternizadas em vozes de grandes artistas mulheres também. E, para quem não sabe, Pagu é o apelido de uma figura muito importante brasileira, que é a Patrícia Galvão, que foi a primeira mulher, a primeira presa política, uma das primeiras feministas que a gente teve no Brasil, que foi presa. Ela era comunista, foi uma poetisa, artista, jornalista, que escreveu e resistiu muito às opressões sexistas, né? Inclusive sendo presa, torturada, né? Por ideias que na época eram consideradas subversivas, né? Como o feminismo e o comunismo. E o Pagu veio homenageá-la, né? Dando o nome ao bloco, e também não só o nome, mas a filosofia. Então, o Bloco Pagu é um bloco feminista, é um bloco LGBTQIA+, né? Que leva para as ruas que a mulher pode e deve fazer carnaval, deve tocar instrumentos, porque a gente sabe que por muito tempo, e ainda hoje, é um tabu a mulher tocar tambores, né? Ainda em lugares são proibidos, inclusive, né? A mulher é proibida de tocar o tambor. Então, o Pagu vem com essa mensagem de que não, vamos dar os tambores para as mulheres, vamos ouvi-las tocando, e vamos colocar a mulher no lugar do carnaval também, para lutar contra uma engrenagem opressiva e sexista, de que no carnaval existe muito assédio, né? De que não é não, o corpo da mulher é somente dela, e o carnaval não é uma desculpa para você acessar o corpo da mulher com mais facilidade, porque ela está na rua, porque ela está com partes do corpo expostas, né? Ou mesmo só sendo uma foliã, que é um preconceito que ainda existe, né? Então, somos 150 mulheres gritando, tocando na rua, é muito emocionante, é um trabalho que me toca muito, né? E foi o cenário da minha pesquisa. E a minha pesquisa ela vai falar sobre, no caso, 8 mulheres que buscaram tocar no Bloco Pagu sem nunca antes ter uma experiência com música, né? A primeira experiência com música, muito menos com tambor, que inclusive achavam que isso não seria possível, que jamais tocariam um tambor, porque é coisa para homem, é muito grande, é muito, enfim, né, inacessível. E eu uso uma escala de bem-estar psicológico a partir
de uma análise temática, né, de entrevistas semi-estruturadas que eu fiz com elas, onde eu consigo mostrar que o tambor na vida delas foi um retorno, foi um lugar que trouxe pertencimento, empoderamento, transformação e que aumentou os níveis de bem-estar psicológico dessas mulheres, né? A partir de uma autora aqui, a Lane Redmond, que foi uma percussionista estadunidense, que uma pesquisa que ela fez que remonta historicamente que nos primórdios os tambores, na verdade, eram tocados por mulheres, pelas sacerdotisas, pelas mulheres que estavam nos templos, eram as mulheres que detinham o poder do tambor, porque o tambor sempre foi um símbolo de conexão entre mundos, vida, morte, nascimento, né? Então, as mulheres tocavam os tambores. E com o advento do patriarcado, né, foi mais uma coisa que foi tirada das mulheres, assim como a domesticação das mulheres, o lugar do casamento, a perda do lugar social, né? A música e o tambor também foi tirado nesse momento. Inclusive, as caças às bruxas estão aí para isso, né? Porque as mulheres eram as bruxas que tocavam e faziam magias, rituais, sonoros e também materiais, né? Isso foi caçado e a mulher perdeu o tambor. Sob o meu ponto de vista, também perdeu uma possibilidade de voz, né? Então, hoje eu estudo como é retornar, né? Retornar ao tambor, continuar o trabalho dessas mulheres que foram interrompidas, né? Trazendo o tambor na vida de mulheres como uma possibilidade de luta, resistência, voz, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal para o bem-estar psicológico. Então, foi muito bacana poder fazer essa pesquisa, que ainda continua em outras instâncias, de como que o carnaval foi um cenário importante para que isso acontecesse. Bueno, solo para resumir un poquito, Carol hace un trabajo con 150 mujeres en ese bloque de carnaval. Pode voltar, Carol, que se llama Pagu, en homenaje a una mujer muy importante en Brasil y feminista que fue encarcerada y torturada también. Ese es su nombre, Pagu, y el bloco tiene ese nombre en homenaje a ella. Y la idea es trabajar la liberación de las mujeres una vez que a ellas ha dado la oportunidad de volver a tocar el tambor. Porque antes la mujer tenía una conexión mejor con el tambor y eso no fue echado, si vamos a pensar, por la estructura social patriarcal. Así que la idea es volver a ese símbolo y esa posibilidad de voz. Obrigada, Carol. Obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência no carnaval, na musicoterapia. Eu trabalho aqui na minha clínica e no ano de 2019 eu convidei pacientes para ficar em duplas ou em trios, porque é um espaço também pequeno, para que participassem de um carnaval dentro do consultório de musicoterapia. Así que invité pacientes y sus familias que estuvieran en grupo, como en 3 o en 2, en duplas o tríos, y la idea fueron intervenciones musicales que favorezcan el intercambio. No había un nivel alto de desafío, pero de integración. Y así que aquí hay una foto con los tambores, y una paciente y su mamá me dejó compartir esa foto en ese video, así que agradezco a la familia ya. Y esa paciente estaba en un skate con una caja, un amplificador atrás y salíamos por la sala como si fuera un trío eléctrico. Así, un trío eléctrico es un camión en que la gente baila y canta y hace música arriba, y así que hicimos esa adaptación y cantamos junto con música, con alusión a trío eléctrico también, y el repertorio fue la parte más conocida de carnaval, así como marchinhas y Axé Music, que llamamos, que es una de las manifestaciones musicales de Bahía, y no solamente Bahía, y así que hubo
momentos para, por ejemplo, todos desfilarem, ¿sí? Como en un carnaval, a veces hay momentos en que uno solo va a mostrar su disfraz, su fantasía, y otros momentos en que uno podría tocar juntos, como en los tambores, y hacer ese paseo de trío eléctrico con la música sonando en esa caja, la caja de som. Y fue una experiencia fantástica, tengo muchas fotos y hubo mucho material después en que yo podría trabajar de manera individual o en grupo con los pacientes. Así que me encantó ese trabajo y espero volver a hacerlo después de que ese momento de pandemia se acabe o esté más tranquilo. Pode passar, Carol. Ah, sim, e de regalo, de presente, hicimos uma playlist carnavalesca. Essa sou eu e Carol está aqui com o trio elétrico, verá? Esse é um trio elétrico. Camila tocando caixa Sim, na escola tocando de caixa. samba, uma caixeira. Sim, Leões da Mocidade, o Hélio, que hacemos assim. E hicimos uma playlist também, e que todos podem acceder y escuchar y quizás usar esas músicas en fiestas o espacios de intercambio en la musicoterapia. E colocamos diversas músicas e estamos alimentando ainda, e Sim. seria muito legal se vocês pudessem acessar, justamente para escutar diferentes sonoridades do carnaval no Brasil, dos mais antigos aos mais atuais e de regiões diferentes também. Então, alguns ritmos que nós comentamos aqui estão presentes na playlist. E quando usarem, avisa-nos também. Nos avisem quando usar para a gente saber. E aqui hemos pensado, já al final, que carnaval ensina al cotidiano musicoterápico. Y creo que enseña mucho. En verdad, bueno, hay muchas intervenciones musicoterapéuticas o musicoterápicas que salen de experiencias musicales de los grupos, de las culturas, ¿sí? Y uno investiga y piensa, bueno, podemos implementar así, con ese método, para otros cambios en salud. Y la primera cosa que he pensado fue el groove o el unísono, y la potencia de uno cantar junto, algo que sea sencillo, pero que se repita, ¿sí? Y así que al final en la parte lilás también, repetições y variações simples. Así que variar de manera sencilla son más importantes que una estética del hiper performance. ¿Sí? Que a veces queremos hacer cosas grandes, pero lo que es importante es estar juntos y uno consigue eso con repeticiones y variaciones. Y eso de saborear o fazer musical, ou seja, esperar, aguardar até que todos estejamos aqui. Y creo que esa relación con el tiempo tiene mucho que ver con carnaval. Carnaval no se pasa solamente en un día, en 45 minutos, pero al menos en 5 o 6 días, pero que lleva todo un año y toda una historia y una vida y generaciones para de facto se hacer presente. Así que estar junto parece algo tan sencillo o tan cotidiano, pero a veces no es. Estar en presencia es distinto. Y eso hacemos mucho en la clínica. Somos musicoterapeutas y tenemos entrenamiento para estar presente, pero con la música, con ese tipo de ritual, que es estar y reconocer al otro con su música, uno puede aprender también en el carnaval. Es una invitación, é também um convite. Venham ao Carnaval do Brasil. Sim, venham. Não precisa ser só no Rio de Janeiro. Podemos ir para São Paulo, podemos ir para Curitiba, podemos ir para Recife, para Salvador, para Manaus e para tantos outros lugares no Brasil. E também para o Rio de Janeiro, claro. Senso de comunidade e pertencimento, acho que são características
que o carnaval ensina bastante também no cotidiano da musicoterapia, que é como Camila falou, estar presente, existindo, resistindo em um com o todo, né? Pertencer e acolher. É muito importante. Estamos no fim. Chegamos ao final e estou sabendo que daqui a pouco cai o Zoom também, Carol. Isso. Así que solo agradecemos a Latin American Music Therapy Network, a la Red Latinoamericana de Musicoterapia, a Rede Latino-Americana de Musicoterapia, por la invitación. E terminamos com essa frase de Aldir Blanc, um compositor que se foi durante a pandemia. Custei a compreender que a fantasia é um troço que o cara tira no carnaval e usa nos outros dias por toda a vida. Así que es un disfraz que revela. Muchas gracias y dejamos después nuestro contacto y nos vemos pronto. Escríbanos y cualquier duda, cualquier comentario, estamos aquí para el próximo carnaval. Muito obrigada. Venham para o carnaval. Obrigada, Camila. Obrigada, Carol.